Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4. Irmãos, as pregações estão sendo gravadas, e quando você receber lá no grupo, você compartilha com o maior número de pessoas, para que o Evangelho possa ser propagado. Amém? Posso contar com a igreja? Posso contar com a igreja, irmãos? Esther, capítulo de número 4, versículo do 13 até o versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: Então lhe disse Mardoquai que respondessem a Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está, é que fosse levada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja, eis aqui os teus filhos, ó Pai, eis aqui a tua palavra. Senhor Deus, que não seja eu falando, mas seja o Espírito Santo através da minha boca, Senhor Deus. Que essa palavra não volte vazia, Senhor Deus, mas que seja guardada na tábua do coração de cada ouvinte aqui nessa noite. Fala, Senhor Deus, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas saia daqui transformado pela tua palavra. É isso que nós oramos, te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus, e nós dissemos amém. Irmão Wellington, vou preferir aqui que o irmão Wagner vá solando aqui enquanto eu prego a palavra. Você pode se assentar. O livro de Esther, Deus colocou essa palavra no meu coração porque nós estamos encerrando nesse domingo um período de mensagens que vão falar sobre oração e jejum. Então Deus colocou no meu coração o livro de Esther, da rainha Esther. O contexto desse livro, esse livro ele foi escrito em 450 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. O propósito desse livro escrito, cujo nome é Esther, ele foi encorajar o povo de Israel quando foi escravo na Babilônia. Alguém lembra? Nabucodonosor, ele vem e ele pega alguns jovens, pegam alguns povos ali de Israel, principalmente os jovens, os abastados, aqueles que tinham cultura, que tinham uma linhagem boa, e coloca escravo ali em Babilônia. Entre deles, grande destaque para Daniel, para Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade são Misael, Ananias e Azarias e Daniel. Vocês lembram que o rei, ele coloca eles no palácio, oferece os manjares, as comidas do palácio, mas eles preferem ficar com a cultura israelita. Eles preferem permanecer adorando o mesmo Deus. Daniel vai pedir um jejum de 21 dias para que se apresente ao rei.
e todos se admiram porque eles chegam bem perante o rei, eles se destacam no meio dos jovens. Daniel se torna ali governador, existe uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, eles entram na fornalha, o quarto homem, Jesus, entra junto com eles, são libertos da fornalha, e eles vão assim testemunhando o Senhor Jesus ali mesmo em Babilônia. Então, o propósito do livro de Esther é encorajar os judeus da Babilônia, na Pérsia, a permanecerem firmes na fé. E não é diferente nos dias de hoje. Nós estamos em terra estrangeira. Quem crê nisso, diga amém. Amém. O lugar onde nós estamos não é a nossa casa. Nós estamos temporariamente vivendo no mundo, para um dia vivemos na terra prometida eternamente junto com Jesus. Então, o propósito desse livro é encorajar os crentes a permanecerem firmes mesmo em terra estrangeira. E os remanescentes, aqueles que foram exilados, que saíram de Babilônia, dentre eles veio Mordecai e veio Esther. E Esther, ela vem junto com Mordecai, mas Mordecai não é seu pai, Mordecai é seu primo. Os pais de Esther, eles foram mortos, e ela foi criada pelo seu primo Mordecai. O livro de Esther, embora carregue o seu nome, não foi escrito por Esther, é um autor desconhecido, não sabemos quem escreveu o livro de Esther. E quando eles retornam do cativeiro, eles retornam debaixo de uma promessa. Repita comigo: quando Esther, Mardoquei, com Mordecai, eles saem da escravidão da Babilônia, mas eles saem junto a uma promessa. E eu queria que você dissesse assim para mim: todo cativeiro tem um propósito. Foi falado aqui através da saudação da nossa evangelista Cristina. Tudo tem um tempo debaixo do céu. Tudo. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher. O cativeiro para Mordecai e Esther estava ainda no meio, mas iria ter um fim. Então diga assim: o meu início não determina o meu futuro, muito menos o meu fim. Por quê? Porque Esther, ela vem junto com seu primo escrava. Ela vem sem perspectiva de futuro nenhum. Você conhece que ela se tornou rainha porque você leu o texto, mas vamos entrar no contexto da história. Ela vem sem esperança nenhuma, ela e Mordecai. Qual é a esperança delas? Eu vou trabalhar no palácio, eu vou trabalhar sobre o jugo do rei Assuero, e você é escrava dele, e meu primo também vai continuar sendo escravo dele. Então, lá no capítulo 1 de Esther vai dizer que esse rei, ele dominava sobre 127 províncias. Quantas províncias? 127 províncias. Ele era um rei abastado, ele era rico. E ele gostava de fazer banquete, de fazer festa, de ostentar, mostrando a sua riqueza. Então vai dizer lá no capítulo 1 que ele fez uma festa, irmãos, que durou 180 dias, 6 meses. Ele fez essa festa para os príncipes e para os servos dele. E depois que passado esses 6 meses, lá em Suzã, em uma cidade pequena, ele fez ainda mais 7 dias de festa. Agora não só para os príncipes e nem só para os servos, mas para todo mundo daquela cidade. E a palavra vai dizer que ele era tão ostentador, esse rei, que ele pegava os vasos de ouro e colocava vinho para que o povo bebesse. Imagine vocês, já são 6 meses de festa. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. 6 meses. E agora ele vai estender ainda a festa por mais
mais 7 dias. E vai dizer a palavra, se você ler lá no capítulo 1, que eles bebiam e bebiam e bebiam. Então imagine, se o vinho era com álcool, a situação que estavam os reis e os convidados da festa. E ele ostentando, mostrando roupas, servindo o vinho em vasos de ouro, mostrando que tinha riqueza sobre as 127 províncias. E quando ele estava bem alegre de vinho, vai dizer que ele então manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti. Só que a rainha Vasti, ela não quis se apresentar para o rei e nem os seus convidados. Ela não quis ser objeto de ostentação do rei. Então ela se nega a se apresentar para o rei e para os seus convidados. Aquilo deixa o rei muito furioso, muito triste, muito bravo. E ele vai tomar conselho com seus amigos. E no meio desses amigos existe um que chama Memucã. Repita comigo, Memucã. Memucã. Era um amigo do rei, de influência. E vai dizer que ele reúne os seus amigos e esse Memucã, ele diz assim: olha, do jeito que essa rainha fez aí, nenhuma mulher persa vai querer obedecer o seu marido em casa. Presta atenção, rei. Vai criar uma rebelião entre as famílias e as mulheres não vão mais obedecer os seus maridos. Reis, eu tenho uma ideia. Faça um decreto, coloque o seu anel como selo e mande essa mulher embora, e faça um decreto e coloque anunciando: o rei precisa de uma nova rainha. Os irmãos estão entendendo? E aí ele chama o seu eunuco Hegai, que cuida ali do banho das concubinas do rei. Assuero, que trabalha no palácio, sabe que o rei está à procura de uma nova rainha. Então ele olha para a sua prima Esther e fala assim: olha, Esther, há uma situação aí que você pode se encaixar. Você é virgem, você é bonita, e durante um ano você vai passar por um embelezamento, por banhos com ervas que existiam naquela época, e você vai se preparar para se apresentar para o rei. Mas não diga lá no palácio que você é judia, não fale da sua nação, não fale de onde você é. Então vai dizer que após Vasti ser mandada embora, começa-se aí, vamos dizer assim, o dia de princesa, um ano de princesa de várias virgens. Os irmãos estão entendendo? De várias virgens. E entre elas está Esther, mandada pelo seu tio. E fala que durante esse um ano elas vão passando por um processo de embelezamento, vão passando por um processo de banho, um processo também de como se comportar perante o rei. E esse Hegai, ele vai dar as diretrizes: olha, você tem que pegar o garfo dessa maneira, você tem que vestir dessa maneira, você tem que se sentar dessa maneira, você tem que falar dessa maneira, para que o rei venha a se agradar de você. Os irmãos estão entendendo? Então Esther está lá no meio disso tudo. E quando ela chega até o palácio, a palavra vai dizer que ela tem o agrado de todos ali da parte do palácio, inclusive do eunuco Hegai. Mas perceba, irmãos, que Esther, ela era órfã. Repita comigo: ela era órfã, ela era judia, ela era escrava. Então quer dizer, Esther, ela foi criada em uma estrutura familiar abalada. Por que abalada?
capítulo 2, Esther, versículos 5 e 7. Capítulo 2, Esther. Eu vou pedir para os irmãos, já que tem televisão, vamos colocar aí para o povo está acompanhando. Capítulo 2, versículos 5 e 7. Ora, na cidadela de Suzã havia um homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassah, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai, e era jovem bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filho. Então perceba, que perspectiva tem uma órfã de pai e mãe? Que perspectiva tem uma judia que é criada pelo seu próprio primo? Uma estrutura familiar abalada. Imagine Esther no tempo da menstruação, no tempo em que as mulheres judias tinham que ficar longe de casa para passar pelo período da purificação. Imagine o que os vizinhos não falavam. Ela é criada pelo primo. Qual é a base de uma mulher que não tem uma mãe dentro de casa, que não tem uma tia dentro de casa, que não tinha uma avó dentro de casa? Como que um homem, primo, vai criar uma mulher? Há uma dificuldade enorme para entender o universo feminino. Como que um homem poderia lidar com essas coisas? Os irmãos estão entendendo? O processo é difícil. Ela é escrava. Imagine no tempo ali que a primeira vez que ela passou de menina a mulher, a situação, vai falar com quem? Vai pedir informação para quem? Vocês estão entendendo? Estão entrando na história comigo? Vai pedir para o primo, primo, eu estou naquele período, o que o primo vai falar, o que vão achar? Ela teve que se virar sozinha nessa questão. Ela teve que se virar sozinha. E naquele tempo não era como hoje. Era o chamado trapo de imundícia. Imagine a situação. Ela tinha que ficar isolada de casa. Não tinha uma mãe com ela, não tinha uma tia com ela, não tinha ninguém. Só tinha o seu primo. E ela passa por tudo. Então quer dizer, a família, a estrutura familiar, ela não tinha. Ela era escrava no mundo estrangeiro. Ela não aprendeu a se comportar como mulher, porque ela não tinha uma mulher para lhe educar. Ela só tinha o seu primo. E por mais esforço que ele fizesse, é difícil um homem educar uma mulher. Amém, irmãos? Então o começo que você está passando, o processo que você está passando, não define aonde você vai chegar. Talvez a sua família, ela ainda não conhece a Cristo. Talvez a sua família ainda tem valores que você agora já não pratica mais esses valores. Mas fica tranquilo que aquele que prometeu para você é fiel para cumprir o que ele prometeu na sua vida. Eu vou dizer de novo, não importa como está, se está tudo confuso, se está tudo difícil, se você não tem a quem recorrer, mas Deus, Ele é capaz de te tirar daí e te fazer subir aonde você não imaginava, aonde o olho não viu, o ouvido não viu, nem chegou no coração do homem. É o que Deus tem para fazer na sua vida, independente da sua família, independente do lugar onde você foi criado, independente aonde você morou. Deus pode fazer muito além daquilo que você pensa ou imagina. Quem crê nessa palavra, glória a Deus, aleluia. Então grave isso: seu início não determina aonde Deus pode te colocar. Agora você vai dizer para mim, então como que vai mudar a minha vida, pastor? O que eu tenho que fazer para eu viver a promessa de Deus? Repita comigo:
eu tenho que me achegar a Deus. Eu tenho que ter intimidade com Deus. Repita comigo, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que saber ouvir Deus. Eu tenho que orar e não somente orar e só eu falar. Eu tenho que falar e esperar Deus falar comigo. Tem gente que chega, ora e depois fala assim, amém, e deixa Deus falando. Eu aprendi a orar, irmãos. Eu falo e depois eu escuto. Eu escuto o que Ele tem para fazer na minha vida. Eu escuto o que Ele tem, a direção que Ele tem. Nem sempre a direção que Ele tem é a direção que eu quero. Nem sempre é da maneira que eu quero. Nem sempre é do tempo que eu quero. Quem tem familiares que ainda não conhecem Jesus aqui? Não é no seu tempo, é no tempo dele. Mas o que eu faço? Me relaciono com Deus e intercedo por eles. Ó Deus, abre o coração deles, abre a visão deles. Olha Deus, abre os olhos dele. Deus me usa como instrumento de transformação para que eu venha ganhar eles sem falar uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: pregue o evangelho em todo tempo. Se possível, fale palavras. A tua postura fala muito sobre o Deus que você serve. A sua casa fala muito sobre o Deus que você serve. O seu casamento fala muito sobre o Deus que você serve. Seus filhos falam muito sobre o Deus que você serve. A maneira que você se porta fala muito sobre a transformação que Deus fez em você e vai fazer através de você. Eu quero que você saia com essa palavra no seu coração. Aquilo que Deus está fazendo na minha vida é pouco para o que Ele vai fazer na vida dos meus familiares. Vou dizer de novo: aquilo que Deus está fazendo na sua vida é pouco para o que Ele vai fazer na vida da sua mãe, na vida do seu pai, na vida dos seus filhos, na vida dos seus primos, na vida dos seus amigos. É só o começo daquilo que Deus vai fazer. Então o que preciso para mudar minha vida? Primeiro, relacionamento com Deus e com a sua palavra. Segundo, as escolhas que você faz. O mundo oferece muita coisa para a gente. Talvez você poderia estar em algum lugar fora da igreja nesse momento. Talvez você poderia estar na sua casa, poderia estar no shopping, poderia estar se divertindo, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Assim como Marta e Maria, você escolheu a melhor parte. Você veio adorar a Deus num domingo à noite, num tempo em que o mundo está em crise, mas você está firmado na rocha, você está em Cristo. Eu, irmão, aprendi, eu não dependo de Bolsonaro, eu não dependo de Lula, eu não dependo de senador nenhum, eu só dependo de Jesus Cristo na minha vida. Eu não dependo de situação de homens, porque eu estou em Cristo, enquanto o mundo está em Cristo. O que você tem escolhido? Olhar para as adversidades ou olhar para a solução? A solução é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Você pode dar um glória, você pode glorificar Jesus. Então, diga: relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Escolhas que eu faço. As escolhas que eu faço. Isso pode mudar minha vida. Isso já mudou a sua vida. Se você está aqui, já mudou a sua vida. Agora, a terceira coisa, irmãos, e isso tem sido difícil hoje. Diga assim: obedecer. Obedecer. A autoridade A autoridade que está sobre a minha vida. que está sobre a minha vida. Esther tem mãe? Esther tem pai? Mas Esther tem Mardoqueu. Primo. E Mardoqueu é o mentor de Esther. Mardoqueu chegou para ela e falou assim: olha,
você pode mudar essa sua vida aí. Há uma oportunidade para você. Aí ela chegou no palácio e viu, eu creio, mais de 1000 garotas, mais de 1000 meninas, todas vivas. Ela podia recuar e ir embora. Vou fazer o que lá? Eu sou escrava, sou judia, sou órfã, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Malemar sem falar direito. Não tive mãe para ensinar a se portar perante o homem. Nunca vi homem na minha vida, eu sou virgem. Mas ela acreditou naquilo que Mardoqueu disse para ela. Hoje em dia, irmãos, eu cresci num lugar onde, eu já disse aqui, tinha um cabeça, o patriarca, ele falava e acabou. Mas hoje em dia você vai dar direção na sua casa. Talvez você vai falar para alguém que Deus colocou no seu coração. As pessoas não querem ouvir. Nós estamos vivendo num tempo em que pastor de igreja virou stand-up. Fala aí, se eu quiser eu gosto, dou risada. Estamos vivendo num tempo que o pai, ele não é mais pai, ele é amiguinho do filho. Ele é amiguinho. Você nasceu para ser pai, não para ser amiguinho. Estamos vivendo um tempo em que o filho, ele não é subordinado ao pai, ele virou o reizinho da casa, e você é o súdito e fica de joelho para ele. Estamos vivendo um tempo que você não pode falar a verdade, senão você vai preso. Você não pode falar aquilo que realmente é, senão já é bullying, né? Hoje o preto não é preto, é moreninho, o gordo não é gordo, é fofinho, e por aí vai, né? Você não pode falar a verdade, não é verdade? Estou mentindo? Então, quando você vai falar a verdade tem que agradar aquele que está escutando, e a verdade nunca vai agradar, a verdade dói, a verdade dói. O próprio Jesus, lá em João 8,32, vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque você está preso no seu próprio mundinho. Então Esther poderia falar assim para Mordecai: você está louco? Que visão é essa? Eu vou chegar lá, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém. Não, ela era obediente a seu tio. Aí vai longe. Então diga assim: para Deus mudar a minha vida, eu tenho que ter relacionamento com Ele. Diga: relacionamento com Ele. Eu tenho que ter boas escolhas. Eu tenho que escutar quem está acima de mim. Amém? Olha lá, versículo de número 15 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo de número 15. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém. Esther, filha de Abial, tio de Mordecai, que tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, o eunuco do rei. Preste atenção. O tio dela mandou ela ir para o palácio, amém? Agora esse eunuco, Hegai, vai chegar para ela e vai falar: Esther, você deve se comportar assim no palácio. Ela já era acostumada a obedecer à autoridade que era o primo Mordecai. Quando ela chega no palácio, ela não conhece o eunuco, ela nunca falou com o eunuco, mas o eunuco chega para ela e fala: você deve se comportar assim perante o rei. Presta atenção, versículo de número 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então perceba que o relacionamento que ela tinha com Deus
as escolhas que ela fez, ou seja, ela aceitou a direção do seu primo Mordecai. E quando ela chegou lá no palácio, ela conheceu um eunuco. Esse eunuco preparava as virgens, e ele disse: você deve se comportar assim, deve fazer assim, deve chegar ao rei assim. E quando ela chegou, o rei amou Esther mais do que todos. Ou seja, intimidade com Deus, obediência dentro de casa e obediência às autoridades instituídas te levam a lugares altos que você não poderia estar. Mas por causa da sua obediência, Deus te destaca no meio da multidão e te coloca na frente do rei. Na frente do rei. Por quê? Porque desobediência como espírito de feitiçaria. Você lembra Saul? Saul era apenas para esperar Samuel para o sacrifício. 1 Samuel capítulo 15. Mas só que ele não espera Samuel, ele sacrifica no lugar de Samuel. E quando Samuel chega, ele quer argumentar. E quando Samuel vai exortar ele, ele não quer receber a exortação. E quando ele recebe a exortação, ele rasga a capa de Samuel. E Samuel diz assim para ele: assim como rasgaste a minha capa, Deus está rasgando o seu nome e o seu ministério. A obediência precede a honra. Deus, ele trabalha com quem é obediente, com quem é temente, com quem tem fé. E mesmo que você não tenha essa total capacidade, ele te capacita. Se ele te chamou, ele é fiel para te capacitar. Amém? Eu estou falando aqui com pessoas que talvez não estão enxergando um futuro promissor, mas Deus está falando: seja obediente, respeite as autoridades, faça boa escolha, tenha intimidade com Deus através da palavra, através da oração, através do jejum, e Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai te levantar naquele mercado, Deus vai te levantar naquela empresa, Deus vai te colocar em lugares que você nem teria capacidade, mas por causa da sua obediência, por causa da sua escolha, por causa da sua fidelidade com Deus, Deus vai te tirar ali do oculto e vai colocar você em lugares altos. Não para que você venha ficar soberbo, mas que todos possam ver aonde Deus pode te colocar. Glória a Deus. Diga assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Repita comigo assim: não tenha vergonha de falar das suas limitações. Repita comigo assim: quando ouvimos as pessoas certas. Repita de novo: quando ouvimos as pessoas certas. Agora fala bem alto: o propósito de Deus, Propósito de Deus se revela em nossas vidas. Quando ouvimos as pessoas certas, que nos levam até Deus, o propósito de Deus começa a se cumprir nas nossas vidas. É por isso que Deus usa mensageiro, Deus usa profeta, Deus usa mulheres de Deus, usa homens de Deus. Não porque eles são melhores que você, mas porque Deus os chamou para isso, para te dar direção através da palavra. Se você optar a ter boas escolhas, se você optar a ter a Bíblia como regra de doutrina da sua vida, se você for submisso à autoridade, se você não tiver vergonha de falar das suas limitações, das suas fraquezas, Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai te honrar, assim como você honra as autoridades, assim como você honra a palavra de Deus, assim como você honra a Deus através daquilo que vestir, daquilo que você for comer, daquilo que você for falar. Em tudo devemos honrar a Deus. E quando honramos Deus em tudo Deus se faz Deus na nossa vida. Deus se manifesta na nossa vida. Deus nos coloca em lugares que jamais estaríamos. A unção, o que é unção, pastor? A unção é ser quem você jamais seria se não fosse Deus que te colocasse. A unção é você sentar numa igreja dessa, se não fosse Deus
que tivesse te escolhido. A unção é falar em nome de Deus aquilo que, se não fosse Deus, você jamais falaria. Toda a honra, toda a glória é para Deus. A Deus é toda a sua plenitude. Ele está sob o controle de todas as coisas. Se você sair daqui agarrando a palavra de Deus, se você sair daqui escolhendo as coisas de Deus, se você sair daqui obedecendo e honrando as autoridades instituídas por Deus, o cenário está propício para você viver tudo o que Deus tem para fazer na sua vida e na vida da sua família. Você vai chegar na sua casa, a sua esposa vai falar: como você está diferente? Você vai chegar na sua casa, seu esposo vai dizer: como você está diferente? O seu vizinho vai dizer, os amigos do serviço vão ver a transformação, até o ponto deles falarem: eu também quero esse Deus que transformou a sua vida. Está entendendo a palavra? Glória. Diga assim: mas a inveja vem. Capítulo 4, versículo de número 15. Junto com a unção, junto com a mão de Deus, também vem a inveja. Capítulo 3, versículo de número 12. Amã vai fazer um decreto de morte para Mordecai. Capítulo 3, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos satrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 11º mês, que é o mês de Adar, e o que lhes saqueassem os bens. Preste atenção, irmãos. Mardoqueu trabalha no palácio, amém? Ele é judeu. Existe lá um homem que é segundo do rei, Amã. Esse homem, todo dia ele passa em revista aos escravos do palácio. Todo dia ele passa no meio, porque ele gosta de glória, ele gosta de glamour. Então ele passa em todos, e todos os servos se ajoelham perante Amã. Mas nós sabemos que se ajoelhar é só perante Deus. Então esse Amã passa, e Mardoqueu permanece em pé. Ele não se ajoelha, ele é judeu, ele adora um único Deus. E mesmo em terra estrangeira, mesmo dentro do palácio, ele não se corrompe. Ele obedece o rei até ponto que não fira a lei e a fé dele em Deus. Mas esse Amã, ele fica indignado, e ele chega para o rei e fala: olha, existe um homem aí chamado Mordecai, que é judeu, e ele tem uns costumes diferentes do nosso povo persa, e se você deixar ele dessa maneira, todo o povo judeu vai se rebelar, e nós vamos perder o domínio desse povo. Então faz um decreto para matar todos os judeus, mata todo mundo, mata as crianças, mata os jovens. Não é diferente no dia de hoje, irmãos. Se você não se curva para a mentira que está sendo falada aí, através de jornal, através de filmes, eles vão querer te matar, vão querer te perseguir, mas você não pode se curvar para aquele que está no mundo. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 4, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 5, versículo 1, aquele que é de Deus. Quem é de Deus aqui? O maligno não me toca, ele não tem poder sobre você, então você não pode se curvar. É isso que ele faz. Então
vai fazer um decreto, vai selar com o anel, e quando o rei selasse com o anel, não podia ser retirado. Mas só que Deus, Ele tira o sono do rei, e o rei vai pedir o livro das crônicas, e vai saber lá no capítulo de número 2, no versículo de número 21, que Mordecai livrou o rei de uma conspiração passada. Capítulo 2, versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester. E Ester o disse o rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Agora no capítulo de número 4, Mordecai descobre que o rei decretou a morte a todo judeu. E vai dizer a palavra que ele se vestiu de saco, de pano de saco. Esther mandou ainda roupas para ele, ele não quis vestir as roupas. E ele está desesperado. Então ele vai mandar, aí eu começo a pregar para nós encerrarmos. Ele vai mandar um recado para Esther. Lá no capítulo 4, no versículo 3. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como é que este fosse elevada a rainha. Presta atenção, irmãos. Esther, ela é judia, sim ou não? Sim. Ela tem uma posição de destaque, sim ou não? Quem que colocou Esther como rainha? Foi Deus. Então Deus